A hipertensão arterial é uma doença extremamente comum. Chega a atingir 1/3 das pessoas adultas e com o decorrer da idade essa proporção aumenta. Quais são os principais problemas crônicos da pressão alta? Ela é um dos principais fatores de risco ligados ao AVC ou derrame, que é uma doença extremamente incapacitante. Proporcionalmente falando, é a doença mais incapacitante do planeta. Também está associada ao risco de infarto. A pressão alta é um dos principais riscos de infarto, um dos principais fatores de risco. Está associada à piora da função renal, muitas vezes levando o indivíduo a insuficiência renal crônica com necessidade de hemodiálise. Está associada também à perda da visão ou prejuízo da visão. E nos homens está associada à disfunção erétil, à impotência sexual. E curiosamente, muitos homens têm medo de tomar remédio para pressão e ter a sua potência sexual comprometida. De fato, alguns dos remédios para pressão podem afetar de alguma maneira, mas são poucos. Agora, uma coisa é certa, a pressão alta afeta e muito o desempenho sexual, a potência sexual, levando à disfunção erétil. Então, cuide da sua pressão para também não ter disfunção erétil. E os problemas agudos da pressão alta? Os problemas agudos que muitas vezes nós vemos são o edema agudo de pulmão, que é uma situação extremamente grave, onde o indivíduo chega à emergência com a pressão muito alta e com acúmulo de líquido no pulmão, não consegue respirar. É uma situação extremamente dramática com risco de vida. Outra situação é a dissecção aguda de aorta, onde existe uma patologia da aorta de forma aguda, que também pode levar à morte. Outra situação também de emergência hipertensiva é quando nós temos as síndromes coronarianas agudas. A hipertensão pode desencadear um infarto ou uma angina instável, assim como ela também pode determinar as encefalopatias hipertensivas, que é quando o nível de pressão é tão alto que aí sim pode promover dor de cabeça, tontura, enjoo, confusão mental, mal-estar. E nessas circunstâncias temos que baixar a pressão de uma maneira gradual, mas na emergência. Bom, e a pergunta inicial do vídeo? Quando nós perguntamos, pressão alta está associada à dor de cabeça? Primeiramente, nós vamos dizer o seguinte, a hipertensão arterial, ela é uma doença bastante silenciosa. Muitos indivíduos têm pressões extremamente altas e não sabem que têm, porque ela comumente não dá absolutamente nenhum sintoma em mais de 99% das vezes. Então aquelas pessoas que às vezes chegam no consultório e falam, doutor, eu parei de tomar o remédio de pressão porque simplesmente eu não sinto mais nada, eu estou ótimo, estou resolvido. E aí você vai verificar a pressão está altíssima. Tá, por exemplo, 180 por 120 milímetros de mercúrio, popular 18 por 12. Aí o paciente até se assusta, doutor, mas eu não estou sentindo nada. E esse é o maior problema da hipertensão arterial. É uma doença silenciosa, mas que vai levar ao AVC, ao infarto, à perda da função renal, podendo levar à hemodiálise, à perda visual e também à impotência sexual. Bom, mas é aqueles que dizem assim, mas sempre que a minha pressão sobe, eu sei que eu tenho porque eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça quando a minha pressão sobe. E aí que nós vamos entrar num ponto muito importante. O que acontece é normalmente o contrário. Indivíduos hipertensos, por exemplo, quando submetidos a uma situação de estresse intenso, seja estresse familiar, uma briga em família, uma preocupação familiar, ou uma dor, seja ela dor de qualquer natureza, como por exemplo uma dor de cabeça, isso faz com que libere algumas substâncias no organismo, como por exemplo a adrenalina, e isso vai fazer com que a pressão arterial se eleve, principalmente a pressão arterial sistólica ou a pressão máxima. Aí a pessoa, sentindo mal, vai verificar a sua pressão, a pressão está alta. Aí o que ela pensa? Já sei por que eu estou com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça porque a minha pressão está alta. E é exatamente o contrário. A pressão está alta porque a pessoa está com dor de cabeça. E muitas vezes ela tem que tomar o quê? Um analgésico. Tomando o analgésico, a pressão vai se regularizar. Ou então, uma outra situação, a pessoa está com uma ansiedade extrema
a pressão se eleva, e aí se você dá um ansiolítico ou tenta conversar com a pessoa tenta se acalmar, a pressão automaticamente é normalizada. Vejamos que são duas situações completamente diferentes. Uma coisa é a pressão arterial crônica. Essa pressão deve ser rigorosamente tratada, porque níveis de pressão aumentados, mesmo que não sejam tão aumentados, ao longo dos anos, vão levar àquelas complicações que nós já comentamos, como o AVC, que é o derrame, o infarto, a perda renal, a perda da visão e também a disfunção erétil. Aqui nós estamos falando do indivíduo que está com a pressão controlada, mas em algumas situações, subitamente ela aumenta ou por uma dor ou por uma ansiedade. E aí nós temos que corrigir o fator que levou ela a aumentar agudamente. Então, muitas vezes, se a pessoa tem, com frequência, elevações de pressão, mas no geral a pressão é normal, por fatores emocionais, ela precisa fazer uma terapia, né, para poder entender melhor a questão emocional. Ou, se a pessoa tem uma dor, ela deve tomar um analgésico. Se aquela dor é frequente, por exemplo, uma enxaqueca frequente, e toda vez que a pessoa tem enxaqueca, a pressão sobe, ela precisa procurar um profissional para tratar a sua enxaqueca, para fazer a prevenção da sua enxaqueca. Então vejamos bem que é muito importante sabermos quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Claro que existem exceções, por exemplo, tem uma doença que chama feocromostoma, que é uma doença endócrina, que em algumas situações pode elevar subitamente a pressão, o batimento cardíaco, da dor de cabeça, que deve ser pesquisada, mas é uma situação mais rara. Vou contar para vocês aqui uma situação que aconteceu com uma paciente minha. Essa paciente foi ao pronto-socorro, uma idosa de 90 anos, foi levada ao pronto-socorro porque a família verificou a pressão e estava alta. Chegou no pronto-socorro, remédio para pressão. Aí passou meia hora, não abaixou, mais remédio para pressão. Não abaixou, mais remédio para pressão. Aí ela saiu com a pressão controlada e foi para casa. Passa um pouco, a pressão dela, dessa senhorinha de 90 anos, estava simplesmente 5/3, 50/30 milímetros de mercúrio. Tiveram que voltar com ela para o hospital, sem ter nada, tomar soro para poder melhorar. Mas sabe por quê? Porque a causa da pressão alta dela era uma infecção urinária. E ninguém tinha perguntado se ela estava com alguma dor. E ela estava com dor para urinar. Então, se tivessem dado um analgésico e tratado a infecção urinária, a pressão dela provavelmente teria estabilizado, já que era uma paciente que a pressão sempre estava estável, e não teria acontecido essa série de equívocos. Então, espero ter respondido a pergunta, espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não compartilharam, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo